Como começar a investir de forma simples na bolsa de valores? Essa foi a pergunta que eu recebi recentemente através do meu Instagram. Vou deixar aqui o link na descrição. Mas um instrumento que eu acredito que seja bastante simples para você começar a investir e começar a diversificar a sua carteira de investimentos, um instrumento que a gente chama de ETF, para você começar a dar os primeiros passos. Então vamos embora para o vídeo? Meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e essa é a pergunta que eu recebi recentemente aqui através do Instagram. Eu queria trazer um pouco mais sobre esse tipo de estratégia, né? A pergunta era como é que eu posso investir de forma bem simples e prática através da bolsa de valores. E uma das formas para você começar a investir é através do que a gente chama de ETF. O ETF é o Exchange Traded Fund, ou é um fundo de índice, é um fundo que vai replicar uma cesta, é como se você comprasse já um pacote pronto com várias ações, por exemplo. Então a pergunta foi como é que eu consigo investir de forma simples através da bolsa de valores, e um instrumento para você fazer isso é o ETF. Vai através da bolsa de valores, através do ambiente de negociação da bolsa, né, o home broker que a gente tem dentro da sua corretora, do seu banco. Você vai buscar por diversos códigos e tickers que a gente chama, e alguns deles são os ETFs. E no próprio site da B3 a gente tem aqui a definição do fundo de índice, né? Um fundo o Exchange Traded Fund é um fundo negociado em bolsa que representa a comunhão, né, de recursos destinados à aplicação de uma carteira de ações que busca retornos que correspondam de forma geral à performance antes das despesas de um índice de referência. O que quer dizer isso traduzindo, né? Esse ETF ele busca replicar o índice de referência. Qual é o índice de referência mais comum que a gente ouve falar aqui no nosso mercado brasileiro? É o índice Ibovespa. Esse índice Ibovespa, aqui no site da B3 mesmo, você consegue buscar a composição da carteira. E a composição também é o histórico, né, de como ele é formado. Você consegue ter aqui as regras de como esse índice é formado, né? E aqui eu vou deixar o link na descrição para você ver em mais detalhes, mas aqui você consegue ver também a descrição, né, de cada um dos pesos de cada uma das empresas que compõem. É uma cesta com várias ações, onde aqui você consegue ver o percentual de cada uma das ações, o peso percentual. Então aqui você já está comprando um grupo de várias ações e já tem a diversificação que vai acompanhar o Ibovespa. O código de negociação do ETF ele segue um padrão, né? Ele segue aqui um padrão de 4 letras com o 11 no final. Então você vai encontrar exatamente essa formação. E para a gente falar de um tipo de ETF, a gente tem o BOVA11, que é administrado pela BlackRock. Então esse ETF ele vai acompanhar o índice Ibovespa. Você, por exemplo, poderia comprar cada uma dessas ações que compõem o índice Ibovespa. Só que para você replicar isso é bastante difícil. Você teria que comprar um percentual bastante quebrado, né, de cada uma das ações que você tem aqui. É 0,2, 3,21% para você conseguir acompanhar esse peso de cada uma das ações. Seria bastante difícil. E como o mercado é bastante dinâmico, esse rebalanceamento, né, as empresas entram e saem do índice a depender do critério e das regras de composição desse índice, que está aqui descrito no site da B3, que eu vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma olhada com mais detalhes. Mas existe uma regra para que essa ação entre no índice e saia do índice também. Então, uma forma de você fazer a diversificação é você comprar, por exemplo, um ETF que acompanha esse indicador, que acompanha o Ibovespa. E uma das formas de você fazer isso é comprando o que a gente chama de ETF, que é o BOVA11, nesse caso aqui como exemplo, né? Então você consegue de forma bem simplificada, bem simples, comprar as principais ações da Bolsa Brasileira e acompanhar o mercado brasileiro. Da mesma forma como você pode fazer isso diretamente no exterior. Você pode, por exemplo, buscar pelo ETF SPY no exterior. Ele vai replicar a composição do S&P 500, que é o índice, né, das 500 maiores empresas americanas. E aqui você vai ter uma composição bastante diversificada de 500 empresas. E da mesma forma, o SP500 ele vai ter uma composição e uma regra para formar essas 500 empresas. Então, recentemente, por exemplo, a gente teve a entrada da Tesla dentro desse índice. Antes, a Tesla não fazia parte da composição do SP500. E a partir do momento que ela cumpriu os critérios, ela passou a fazer parte. Então aqui, sem você precisar fazer nada, caso você tivesse dentro da sua carteira, se tivesse esse ETF, você estaria automaticamente investindo nas empresas que fazem parte ali do SP500.
essa é uma forma bastante simples de você começar a se expor através do mercado de ações de forma passiva. Você vai comprar a média do mercado, você vai comprar um índice que vai replicar, por exemplo, o mercado americano ou o mercado brasileiro. Você tem várias outras formas também de buscar ETFs com estratégias diferentes. Você tem também nos Estados Unidos o que a gente chama de real estate, que são os imóveis. Você vai estar comprando um ETF que dentro da composição dele tem a quantidade grande de imóveis ali dentro. Esse ETF aqui, por exemplo, é o ETF VNQ. Dentro da composição dele, ele tem aqui centenas de imóveis e de vários setores diferentes, né? Aqui você consegue ter o detalhamento, eu vou deixar aqui o link na descrição desse site que é o etf.com, e você consegue buscar vários tipos de ETFs e ver a composição de cada um deles e como eles tiveram a performance ao longo do tempo, né? Aqui você vê a performance máxima que o site mostra pra gente. É um ETF que tem uma taxa de administração e é negociado diretamente na Bolsa Americana, tem uma taxa de administração de 0,12. O ETF ele tem a característica, tanto no Brasil quanto no exterior, de ter um percentual de taxa de administração bastante baixo, bastante reduzido, porque aqui a gente tem uma gestão passiva. O que quer dizer isso? Não existe ninguém ali por trás do ETF escolhendo como vai ser a composição dessa carteira de investimentos. Existe aqui uma regra, né, um algoritmo, uma regra que compõe esse ETF. Então, uma forma de você analisar se faz sentido para você ter esse ETF na carteira é buscar conhecer qual é a regra de formação, como ele é formado esse ETF. O VNQ, por exemplo, dentro da sua composição tem como regra tanto imóveis físicos, os real estate, quanto as hipotecas, né, os mortgages, que são as dívidas, né? Aqui a gente tem um paralelo que a gente chama aqui de os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são as securitizações. Você empacota uma dívida imobiliária e tem dentro ali dos fundos imobiliários, por exemplo. Seria um paralelo ao que a gente tem aqui no Brasil. O que você tem que observar para escolher um bom ETF para compor a sua carteira? A primeira coisa é você descobrir qual que é a estratégia por trás dele. Você tem diversos tipos de estratégia de crescimento de dividendos, estratégias de valor, estratégias que replicam um índice como o Ibovespa, como o SP500. Você tem ETFs que vão comprar somente imóveis, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem o VNQ que eu mostrei aqui. E você tem ETFs que compram somente imóveis físicos ou que misturam os imóveis físicos com os mortgages, né, que são as hipotecas, por exemplo. Então você tem uma gama diversa de tipos de ETF diferentes. E nos Estados Unidos a quantidade de ETFs é enorme, você tem diversos tipos de estratégia. Aqui no Brasil a gente tem ainda poucos ETFs, está caminhando para aumentar cada vez mais a quantidade, mas é um instrumento que você consegue ter uma diversificação bastante prática, né? uma diversificação passiva e está exposto à média do mercado através de um ou dois ETFs. Você tem uma distribuição bastante diversificada e com um custo bastante reduzido para formar a sua carteira de investimentos. Isso não exclui também a possibilidade de você se aprofundar e estudar as empresas que fazem parte desse ETF para ver se isso faz sentido para você. E eu pessoalmente, dentro do meu método de investimentos, eu acabo utilizando as duas estratégias, tanto a ativa de escolher cada uma das ações individualmente, quanto a estratégia passiva de colocar alguns ETFs dentro da carteira para fazer esse equilíbrio e ter a possibilidade de colocar dentro da minha carteira de investimentos ambas as estratégias, que são bastante interessantes. Então você pode se aprofundar em cada uma das análises das empresas ou escolher de forma passiva se expor a um mercado de forma genérica, ali, se expor a uma cesta de várias ações bastante diversificado. Uma desvantagem que você tem do ETF é que você não tem a escolha efetiva de cada empresa que vai estar dentro do seu portfólio, dentro da sua carteira de investimentos. Você tem que estar exposto ali à regra que esse ETF tem. Às vezes essa regra pode não fazer sentido para você. Pode ser que você queira ter algumas empresas e nem todas as empresas que estão dentro do índice Ibovespa, por exemplo, ou dentro do SP500, façam sentido para você. Então você pode, nesse caso, escolher individualmente as empresas. Essa é uma desvantagem, você não tem controle de quais empresas vão fazer parte ali da tua composição de investimentos. Uma outra desvantagem que a gente tem
hoje no Brasil é que os ETFs eles não distribuem o dividendo, né? O dividendo ele fica retido dentro do ETF e você tem um reflexo na valorização dessas cotas que são negociadas através da Bolsa de Valores. Então você compra uma cota hoje de um ETF na Bolsa de Valores e esse dividendo que o ETF recebe, ele não vem para você. Diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os ETFs distribuem esse dividendo para você, né, na sua conta da corretora. Esse ETF lá fora ele vai distribuir numa periodicidade, normalmente trimestral, a cada 3 meses, esse ETF vai pagar para você o dividendo direto na sua conta. E você pode pegar esse recurso e reinvestir no próprio ETF, ou comprar outros ativos, ou até permanecer com ele, com esse instrumento, né, para te gerar renda passiva, para te gerar uma renda ali cada vez maior conforme mais cotas que você for comprando desse ETF. A questão tributária também é um ponto de atenção, porque os ETFs no Brasil não tem a isenção de imposto até R$20.000, como as ações têm individualmente, né? Você tem que pagar imposto de renda de 15% sobre o lucro que você tem em cima da venda de qualquer valor que você venda dos ETFs aqui no Brasil. Agora, no exterior, a gente tem a vantagem tributária hoje para nós, né, que é de R$35.000. Ou seja, se você vender até R$35.000 de ETFs no exterior, você não tem um imposto a recolher. Agora, o ETF lá no exterior, esse dividendo que você recebe, ele é tributado em 30% sobre o valor que você vai receber, tá? Então, tem essas diferenças tributárias que é importante de você saber para investir, para ver se isso faz sentido para você. E de que forma você compra esse ETF? É bastante similar às ações, funciona da mesma forma. Você só precisa buscar qual é o código, o ticker do ETF que você quer comprar e vai colocar lá no seu home broker, assim como você compra uma ação. Eu vou deixar aqui um vídeo onde eu fiz esse passo a passo, né, investindo em ações na prática, e o operacional é bastante similar, é a mesma coisa. E você só vai ter que descobrir qual ETF, né? Vai buscar qual é o ETF que faz sentido para você. E aí, o que você achou? O ETF para você faz parte da sua carteira, faz parte da sua estratégia de investimentos, ou você prefere escolher as ações individualmente, uma a uma, analisar aquelas que fazem sentido para você colocar dentro da sua carteira? Eu particularmente opto por ter ambas as estratégias. Eu acabo dividindo mais essa alocação, né? Uma parte passiva e uma parte ativa no exterior. Aqui no Brasil eu opto por fazer realmente o stock picking, escolher as ações individualmente. Eu acredito que no exterior, para mim, a estratégia de investimentos, a forma como eu estruturo o meu método de investimentos, faz mais sentido ter opções de geração de renda. E me diz aqui nos comentários se você concorda comigo ou se você gosta também de investir através de ETFs aqui no Brasil. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui para mim na descrição e também compartilha esse vídeo com quem está começando a investir através da Bolsa de Valores, que é dar aquele primeiro passo, e o ETF pode ser um instrumento bastante útil, bastante prático para você começar a dar os primeiros passos de forma bem diversificada, com uma única opção de investimento, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!